Olá pessoal, bom dia, bom dia. Toda sexta-feira, nosso horário marcado aqui com as meninas da mentoria, com as lindas da mentoria. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que faz parte de um dos nossos 3 pilares. Perguntei essa semana no Stories se vocês estavam, como estava o espírito de vocês, como estava essa conexão, se estava bem, se não estava. Então, como toda terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui, bom dia William, bom dia Marcela, com as meninas da mentoria, com o pessoal que está fazendo mentoria e coletivo também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito, como que está essa conexão. Você está com intimidade com Deus, sua conexão está boa, não está boa. Separei uma leitura para a gente ler juntos e ver qual que é essa conexão, essa relação que tem os nossos 3 pilares da vida, que é o corpo, a alma e o espírito. Se os 3 estiverem em equilíbrio, a gente consegue andar juntos, a gente consegue ter uma liberdade, a gente consegue ter o quê? Ter uma rescisão. Agora, se tem um dos 3 que não estão bom, acaba desequilibrando o resto da nossa vida. Se eu estou com a conexão, com a intimidade boa com Deus, isso vai mudar a minha vida. Isso vai trazer coisas boas, coisas positivas. Se eu tenho uma fisiologia corporal alegre, confiante, eu tendo ao quê? A trazer isso para mim, essas características. Agora, se eu estou com a fisiologia corporal triste, bom dia, Luiz. Agora, se eu tô com a fisiologia corporal triste, de uma pessoa com depressão, ombro para baixo, o corpo totalmente contraído, a tendência é o quê? Eu trazer essas coisas para mim, né? Essas coisas negativas, as emoções negativas. Porque os nossos pensamentos geram sentimentos. Os nossos sentimentos atraem isso pra gente. Então, quanto mais positivo, quanto mais bem a gente tende a trazer coisas positivas. Bom dia, Flávia linda. Beijinhos. O pessoal da mentoria já tá entrando. Então, hoje nós vamos falar sobre o espírito. Vamos parar um pouquinho, pensar como que tá a minha conexão com Deus. Minha conexão com Deus está boa, está ruim, está mais ou menos. Às vezes eu paro e penso, eu precisava estar mais conectado, eu precisava estar mais junto dele. Ou não, essa conexão tá boa. Então, hoje nós vamos falar essa relação do corpo, da alma e do espírito. E para isso, independente de religião de cada um, eu trouxe uma leitura para a gente refletir nelas juntos, para a gente pensar. Realmente, o corpo é o quê? O corpo é consequências daquilo que acontece na minha alma, no espírito? O corpo é consequências daquilo que acontece na minha vida? Tanto coisas herdadas quanto coisas adquiridas? Então, vamos lá. Vou ler com vocês Mateus, capítulo 9. Jesus cura um paralítico. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí, alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus? Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por estar esse poder a seres humanos. Então, essa palavra é uma palavra assim que eu amo de paixão, porque fala muito dessa relação. Tinha então um paralítico que chegou e Jesus falou para ele o quê? Os seus pecados estão perdoados. Como aquela pessoa, aquele homem tinha muita fé,
tinha fé, tinha esperança, tinha pensamentos positivos, tinha aquela mentalização de que Ele vai me curar e eu vou sair de lá andando, que Deus é maior, que Deus cura. Então, o que aconteceu? Ele levantou, pegou a sua cadeira e foi embora. Então, essa relação de que a alma, o espírito e o corpo estão conectados fala muito nessa passagem de Mateus capítulo 9, em que o paralítico chegou, o que Jesus falou? Que os pecados deles estavam perdoados, né? Que ele poderia levantar, pegar a sua cama e ir para casa. Então, essa é a relação quando a gente fala de onde vem isso? De onde vem essa relação de corpo? De onde vem essa relação de espírito? Deus Ele nos dá a possibilidade de escolha na nossa vida. Mas quando a gente caminha juntinho com Ele, Ele nos dá a liberdade, né? De estarmos sempre à sua disposição. Bom dia, Valquíria! Olá! Valquíria, você que acabou de entrar, nós estamos falando hoje dessa conexão do corpo, da alma e do espírito. Se você não viu a passagem, depois você dá uma voltinha, vou deixar gravado, tá? A live, para você estar conectando com essa relação desse capítulo, né? Esse capítulo que fala muito sobre essa conexão. Na palavra fala que o paralítico chegou e o que Jesus falou para ele? Que os pecados dele estavam perdoados. Ele não falou, levante e ande e vai para sua casa. Ele simplesmente falou, os seus pecados estão perdoados. A partir do momento que ele perdoou os pecados, acaba que ele pegou e se livrou daquela enfermidade que ele estava, né? Então aí que a gente pega, tira a noção dessa conexão, tanto que é importante a gente estar bem espiritualmente, o tanto que é importante a gente ter uma conexão, a gente ter uma intimidade com Deus, o tanto que é importante a nossa alma estar bem, os nossos pensamentos estão bons, os nossos pensamentos estão positivos, a nossa fisiologia corporal está boa. Para quê? Para esses três pilares, essa tríade fundamental andarem juntos, né? Para ter o desenvolvimento na vida. Porque acaba que a gente é como se fosse um suco de laranja, principalmente essa tríade. Ela não é um saco de laranja. Um saco de laranja é onde eu consigo dividir 2 laranjas para mim e 2 laranjas para você. Um suco de laranja tá tudo lá junto. Eu não consigo dividir esse suco de laranja. Não consigo dividir as laranjas que foram feitas esse suco. Então, por isso que a gente fala, não tem como a gente dividir. Ah, vamos dividir o corpo, vamos dividir a alma. Não, eles andam juntos. Por exemplo, tem muitos pacientes que chegam até mim e falam, doutor, eu fiz exame, fiz raio-x, fiz tomografia, fiz ressonância e no meu exame não deu nada, deu tudo normal. Mas eu sinto a dor existe. Eu sinto dor em todo o corpo, eu sinto dor e essa dor é fadigante, essa dor incomoda, então eles ficam indignados. Por quê? Porque faz exame e no exame não dá. Mas acontece o quê? Que tem muitas dores, muitos sintomas, muitas doenças, elas são causadas por quê? Elas são causadas por decorrência de várias coisas que a pessoa passou ao longo da vida. Ah, isso é psicológico? Não. Eu já adianto que isso não é psicológico. Isso é uma carga que a gente carrega ao longo da vida. Nós temos 3 mentes. Temos a mente consciente, a mente inconsciente e a mente subconsciente. A mente consciente é aqui, ó. Nós pensamos, nós temos livre-arbítrio e nós fazemos aquilo que a gente pensa. A inconsciente é como se fosse uma ponte. Pega as coisas lá do subconsciente, leva para o meu consciente, onde eu consigo fazer as coisas, eu consigo pensar, eu consigo falar, eu consigo raciocinar. E o meu subconsciente é aquele baúzinho que fica lá guardado todas as coisas que a gente passou na infância, todas as coisas que a gente passou no decorrer da vida, quando as coisas herdadas que a gente herdou de pai, de mãe, de avô. Às vezes você fala assim, menino, você parece com a sua tia, menino, você parece com a sua avó. Por quê?
Porque veio características herdadas. Então acaba que o nosso baúzinho subconsciente são tudo que fica guardado lá, às vezes coisas automatizadas que a gente faz. Por exemplo, quando a gente começa a dirigir, a gente vai na autoescola e começa. Passa a primeira, passa a segunda, então você tem que pensar para fazer aquele movimento, você tem que pensar para dirigir, tem que olhar para um lado, tem que olhar para o outro, então você tem que raciocinar para fazer tudo aquele processo de dirigir. A partir do momento que aquilo já foi lá para o subconsciente, fica automatizado. Você não precisa pensar para fazer aquele movimento. Aquele movimento acaba que sai automático. Você passa a primeira, a segunda, a terceira, sem pensar no que você tem que fazer. Então, já são características, já são pensamentos que está guardado lá no nosso subconsciente, no nosso baúzinho. E do mesmo jeito que tem esse exemplo do dirigir, tem várias outras coisas que nós passamos quando criança, várias coisas que passamos quando adolescência, quando adultos. Então fica tudo guardado lá no baúzinho. Assim como as nossas características adquiridas ao longo da vida, também tem características herdadas do pai e da mãe. Então fica tudo lá na nossa terceira mente, do nosso subconsciente. Então, por isso que é importante essa relação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Essa relação é fundamental para quê? Para a gente estar desenvolvendo, para a gente estar melhorando e para a gente estar evoluindo. Por mais que você vai no médico e os exames não dê nenhum tipo de alteração fisiológica, a dor existe, a dor está ali e a dor tem que ser tratada. Por isso que é importante estar fazendo o quê? Tá fazendo um combo mesmo, tá fazendo um tratamento, tá fazendo atividade física, é super importante estar fazendo atividade física, ter uma conexão boa com Deus, é fundamental ter uma conexão boa com Deus. Eu independente de religião, eu gosto de um louvor, eu gosto de ler a Bíblia, cada dia eu leio um capítulo. Então, importante é você ter a conexão. Eu não frequento igreja nenhuma, não tem importância, né? Faz o jeito seu, se você reza, se você ora, se você lê, se você escuta louvores. Então, cada um tem que ter o seu jeito particular de conversar com Deus, de conectar com Deus, de ter essa relação boa, essa relação de intimidade mesmo, como se Deus fosse seu melhor amigo. E a alma são as coisas boas, pensamentos positivos. O que eu quero onde eu quero estar, o que eu quero ser daqui um ano, onde eu quero estar daqui 5 anos, onde eu quero estar daqui 10 anos. E trazer para você mentalizar, eu quero estar assim, eu quero fazer isso, eu quero construir uma empresa, eu quero formar. O que você quer daqui 5, daqui 10 anos? Então já mentalize seu objetivo, já mentalize o que você quer, tá bom? Então esse foi o nosso recadinho de hoje, essa relação importante que a gente precisa ter do corpo, da alma e do espírito. As meninas da mentoria, agora eu vou conversar com cada uma de vocês para a gente traçar as metas e objetivos. Pessoal, um excepcional dia para todos, que vocês tenham uma excelente terça-feira, cheia de amor de Deus, de bênção na vida de cada um. Beijos!